Olá, meus irmãos. Bom, aqui agora é bom dia, né? Não sei que horário os irmãos vão estar vendo esse vídeo. Eu e o Paulo resolvemos gravar o nosso testemunho, assim como eu vi vários irmãos aí gravando e dando seu testemunho de como conheceram a verdade. Eu acredito que o meu testemunho do Paulo também já está gravado aí nos Hangouts, né? Que a gente fez com o irmão Robert. Mas a gente resolveu também dar a nossa cooperação aí, participar, falando aquilo que o Pai tem feito na nossa vida, como foi a nossa vida antes e depois, né? Da verdade. Quando eu conheci o Paulo, eu era evangélica da Assembleia de Deus. Meu pai era um falso pastor, né? Aqueles que se dizem pastor e não são. E desde criança eu fui criada dentro da religião. Então eu sofri muito, tinha muitas dúvidas, muitas perguntas que não eram respondidas na minha mente. Fui obrigada a fazer muitas coisas que eu não queria, que eu não achava certo, né? Não concordava com muita coisa. Porém, por ser criança, por ser jovem, dependente dos meus pais, eu tinha que fazer. E então eu era tida como rebelde, né, como desobediente, ovelha negra lá dentro do sistema e fazia muita coisa escondido que eles não gostavam, achavam que era errado, mas eu não achava que tinha que ser daquele jeito. Até que aos 16 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa livraria, né? Que era onde frequentava todo tipo de religião. Falava numa livraria evangélica, mas iam católicos, espíritas, ia todo tipo de religioso naquela livraria, né? E eu comecei a trabalhar ali, e aí foi aonde a minha mente se abriu mais ainda para as mentiras que existia dentro do sistema. Porque ali eu comecei a ver o costume de todas as pessoas, o que era costume e o que não era costume, o que era ensinamento, né? E, e aí eu tinha oportunidade de conversar com padres, pais de santo, pastores e pastoras de outras denominações, né? E aí eu perguntava a mesma coisa pro pastor, depois eu perguntava pro pai de santo, depois eu perguntava pro padre, e cada um dizia uma coisa, meias verdades, mas aquilo não preenchia meu coração, né? Não preenchia aquela lacuna que tinha dentro de mim. E eu sempre curiosa, sempre em busca, eu estava sempre procurando alguma coisa que nem eu sabia o que era. E eu tinha muita dúvida da minha salvação. Eu procurava, né, fazer tudo certinho, fazer tudo conforme mandava o figurino ali dentro, mas eu nunca tinha 100% de certeza, né? E eu não concordava com muita coisa e aquilo me deixava agoniada. E até que um dia, né, eu já casada com meu esposo, já a gente ficava pulando de igreja em igreja, de denominação em denominação, porque a gente não concordava com umas coisas em um lugar, aí ia para outro, aí não concordava naquele outro, ia para outro, e não tinha parada fixa. E até que o momento que dentro do meu coração gritava muito alto assim, que para mim servir ao Pai, para mim fazer a vontade dele, para mim ser salva, eu não precisava estar lá dentro daquela denominação. Mas como eu fui ensinada que eu tinha que estar lá dentro, então eu tinha muito medo de obedecer aquela voz que tinha dentro de mim e perder minha salvação, né? Eu achava que aquilo que estava falando dentro de mim estava errado, né? E aí eu fiquei mais agoniada ainda, até que chegou um ponto assim que eu entrei numa tipo uma depressão, uma tristeza profunda, né? E fiquei muito agoniada. E aí eu entrei dentro do meu quarto e dobrei meu joelho e falei com o pai, porque nessa altura eu já não acreditava mais. Eu tinha tanta dúvida na minha cabeça, eu via os pastores pregando, eu mesma pregava lá dentro, mas dentro de mim eu sabia que não era daquele jeito, eu sabia que estava errado.
Só não sabia o que estava errado e até que ponto estava errado, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava certo. E, e me incomodava muito, eu tinha muitos sonhos, eu sonhava à noite e as pessoas riam de mim porque eu contava o sonho e ninguém entendia os sonhos que eu tinha, nem eu entendia. E as pessoas me chamavam de José do Egito, tiravam sarro, dava risada, e eu fui entrando numa depressão assim, porque aquilo me incomodava de verdade. E aí eu entrei dentro do meu quarto um dia e, como eu fui ensinada, dobrei o joelho e falei com o pai. Aquele dia eu falei com o pai, eu não falei com Deus, como eu costumava falar. Eu entrei dentro do meu quarto e falei: ó, se existe um ser que criou todas as coisas, que se preocupa com nós seres humanos, então eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e eu quero falar, eu estou falando com você nesse momento. Eu não sei o seu nome, eu não sei se o seu nome é Deus, eu não sei se o seu nome é Criador, eu não sei quem é você. Mas se você existe, se manifesta para mim. E não manda ninguém aqui desses crentes na minha porta falar comigo, não me dá sonho, porque eu tenho sonho, eu não entendo nada desses sonhos que o senhor que vem na minha cabeça, eu não entendo nada. E eu não quero ninguém aqui na minha porta falando comigo, porque com certeza eu não vou acreditar, que eu já tô cheia já desses crente católico, desse pessoal. E eu falei, eu quero ter uma convicção minha. Não sei como que você vai fazer isso, mas se você existe, me mostra para mim. E foi uma oração curta, e deitei, dormi, e no outro dia a gente saiu para trabalhar. E eu cheguei num lugar, né, que era um sítio, não morava ninguém, mas tinha um senhor, o dono do sítio estava ali naquele lugar. E ele começou a fazer umas perguntas para mim. Eu tava com uma camiseta que eu tinha ganhado do meu cunhado, e na camiseta tava escrito Deus é fiel. E ele começou a perguntar: você acredita que Deus é fiel? Deus é fiel para você? E na hora que ele fez aquela pergunta, eu fiquei sem resposta, porque eu não acreditava que Deus era fiel. Dentro de mim eu sabia que Deus não era bom, que Deus não era justo. E eu estava muito revoltada com Deus e eu já nem acreditava que ele existia. E eu fiquei sem ter como responder para ele, porque para mim abrir a boca e falar para aquele homem que eu não achava Deus justo, Deus fiel, alguma coisa desse tipo, era muito difícil. E ele percebeu a minha confusão, aí ele começou a falar, começou a citar versos da Bíblia e começou a falar comigo. E eu fiquei assim, impactada com aquelas palavras que ele falava. Porque eu conhecia a Bíblia, eu lia muito a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, de capa a capa, eu pregava sobre a Bíblia, eu ensinava sobre a Bíblia, mas eu nunca tinha ouvido daquele jeito, daquela forma que ele pregava. É como se fosse um outro livro que ele estivesse falando. Era como se não fosse a mesma Bíblia. Mas eu sabia que era, porque ele citava os nomes, capítulo e tudo, e eu fiquei assim, passada com aquilo. E dentro de mim, alguma coisa falava assim: é isso que você está procurando, é isso. Parece que eu tinha procurado a minha vida inteira aquilo e eu estava muito desesperada por aquelas palavras. Só que a gente estava trabalhando, ele também estava com pressa, estava de saída para ir embora para casa dele. E ele falou uns negócios para mim e falou assim: é muito lindo ver a sabedoria daquele povo que fala essas coisas. E eu não sei de onde vem tanta sabedoria, mas é muito, muito lindo, né, ver. E eu só fiquei com essas palavras na minha cabeça. Eu falei: que povo é esse? Da onde ele viu esse povo? Eu tenho que achar esse povo e saber o que esse povo tá falando. E aí eu fui embora para casa, eu fui tão atordoada que eu não lembro nem o caminho de volta, como que eu fiz aquele caminho, eu não vi como que eu cheguei na minha casa. E chegando em casa eu falei pro meu esposo, falei para ele: ó, a gente tem que, sei lá, comprar um computador, pôr uma internet em casa, e eu acho que esse pessoal que ele tá falando deve ser algum canal fechado, alguma coisa na internet, alguma televisão fechada. Vamos assinar uma televisão, alguma coisa, um plano, para a gente achar o que ele está falando, porque eu preciso saber mais.
E aí a gente procurou vários canais de televisão fechado, compramos um computador, botamos internet em casa e começamos a fuçar. E nessa busca eu encontrei um vídeo, né? Na época era do irmão Fernando Monteiro, que acho que só tinha ele, o Rubens e quem mais? Era o Fernando, o Rubens, não, tinha mais um que eu não lembro o nome agora. Era só os três que falavam do sistema, né? Das coisas que acontecem no mundo, da regra de três, essas coisas que eles pregavam. E aí eu achei aquele vídeo do irmão falando, o título me chamou muita atenção, porque falava do Papa e tal. E eu ouvi aquele vídeo, e no vídeo ele não falava nada a ver do que tinha no tema, mas ele falava que para a gente ser salvo, para a gente fazer a vontade do nosso Pai, não tinha que estar dentro do templo, né? Não precisava frequentar a religião. Pelo contrário, que o nosso Pai não habita lá, que o nosso Pai não gosta de adoração, não aceita louvores de homens, né? Que a gente tinha que amar o nosso próximo. Se você quer louvar o Pai, adorar o Pai, então você sirva o teu próximo, porque o Pai, ele mora dentro do próximo, ele mora dentro de nós. E aquilo mexeu muito comigo, e ele foi citando os versículos, eu fui anotando e guardando, e aí aquilo entrou assim dentro de mim, que eu falei, não, é isso daqui, sabe? Parece que todas as peças que estavam embaralhada dentro da minha cabeça, se juntou todas as peças. Eu formei aquele quebra-cabeça e eu falei, é isso. E aí, quando meu esposo chegou, eu falei com ele também aceitou, também disse que era o que ele concordava. Fiquei até com medo dele não aceitar, mas ele aceitou numa boa. E a partir daquele momento, nunca mais a gente foi pro sistema, né? A partir daquele momento, nunca mais a gente entrou dentro de um templo religioso. E aí a gente começou a buscar, né? Ficamos dias e dias, meses e meses, passava horas, às vezes até noites inteiras, lendo a Bíblia, pesquisando, fui atrás de comprar vários tipos de Bíblia, várias traduções diferentes, dicionários, né? E a gente começou a pesquisar, até porque naquela época não tinha ninguém assim, pelo menos não que a gente conhecia, né? Não tinha ninguém falando sobre esse assunto. E depois, em 2010, mais ou menos, apareceu o irmão Robert, né? Aí ele estava falando junto com o irmão Rubens, né? Fazendo vídeos junto com o irmão Rubens. E foi assim um fechamento, né? Foi uma coisa assim maravilhosa para nós, porque foi o que faltava, né? A gente sofreu muito dentro da religião. E só quem foi religioso, e quem é religioso mesmo, por mais que fala que é salvo, que é feliz, lá dentro, lá no íntimo, lá no fundo, a pessoa sabe que não é. Porque eu era assim, né? Eu dava o meu testemunho para as pessoas e falava que eu era salva, falava que Jesus tinha me libertado, que eu era feliz, mas dentro do meu coração, lá dentro, eu sabia que eu não era. Eu não era. E por final eu fiquei assim, duvidando de tudo, porque eu via que não era verdade aquilo. As coisas não aconteciam na minha vida como a gente pregava que era, não acontecia. E eu falava, tem alguma coisa errada, né? E eu lia muito aquele versículo que dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu, ali dentro daquele sistema, eu conversava com as pessoas e eu via pessoas que conheciam a Bíblia de capa a capa, pregava que pessoas de renome, importantes lá dentro e que não eram libertas. Pessoas que sofriam de vários males, né? Que tinham um casamento destruído, pessoas que tinham a vida destruída, os filhos destruídos, tinha até alguns vícios bem difíceis, assim, e eu falava, mas essa pessoa é uma pessoa, assim, tem a vida tão santa, né? Na época eu achava, assim, que a pessoa era tão santa, que fazia tudo direitinho e não entendia por que aquilo acontecia, né? E eu falava, eu orava pelas pessoas que a gente tinha um costume, né? Errado, que a palavra fala que não existe nenhum intercessor,
né? Entre nós e o Pai, não existe ninguém que para interceder, o único intercessor é o Messias. Que nós não temos esse direito de interceder por ninguém. Mas lá dentro do sistema eles ensinavam que a gente tinha que interceder, que a gente tinha que orar uns pelos outros, né? E aí eu ficava interrogando, né? Por que essas coisas acontecem? Por que a pessoa conhece a verdade e não é liberta? Se a Bíblia fala que se você conhecer, você vai ser liberto. Mal sabia eu que aquela verdade que eu conhecia não era a verdade, né? Aquilo que eu tinha por verdade não era a verdade. E foi assim que eu conheci. Fala um pouquinho você, depois que você conheceu ou quando conheceu. Olá, meus irmãos, eu sou o irmão Paulo do canal Filhos do Eterno Pai, que muitos irmãos já conhecem, né? E é bem por aí, irmãos. Eu nasci assim num lar católico, né? Lar católico, entre aspas. Meu pai e minha mãe também não iam nem na igreja, mas quando criança, acredito eu, que me levaram lá, né, na religião católica e me jogaram aquela aguinha benta e falaram que eu fui batizado lá, né? Logo após aos 16 anos, eu conheci também a minha esposa. E sendo ela evangélica, eu comecei a frequentar a igreja e ali fui pegando gosto e me converti também à religião evangélica, Assembleia de Deus. E logo, acho que não tinha nem um ano lá, mas já me jogaram dentro de um tanque de água, uma piscina, e falaram que eu estava batizado também. E ali eu fui seguindo aqueles segmentos, aprendendo as coisas lá dentro, né, segundo os costumes deles. E dali já fui líder de jovem, fui até presbítero e... Só que, igual minha esposa falou, muitas coisas que a gente via lá dentro não concordava, né? Porque não condizia assim com a palavra do nosso pai, né? E a gente ficava com aquela dúvida, né? Até questionar alguns pastores também, fazer perguntas e até eles mesmos não responder a gente. E assim foi, né? Até que 2011, 12 mais ou menos, a gente encontramos a verdade, né? Encontramos a verdade do nosso pai. Igual ela já deu o testemunho, já falou como foi que ela encontrou. Então a gente estava junto, sempre junto. Então o meu testemunho é o dela, né? Ou dela é o meu. E assim, irmãos, que a gente conheceu a verdade, a verdade mesmo nos libertou, né? Hoje a gente somos livres, né? Seguimos o Messias, seguimos o nosso Pai, não seguimos doutrinas de homens, né? Igual a religião, tem aqueles líderes religiosos que colocam fardo pesado nas pessoas e nem eles mesmos conseguem, né, carregar, né? E fica ali doutrinando aquelas pessoas e um dia eu sei que eles vão dar conta de tudo isso daí. Mas hoje eu sou livre porque eu conheci a verdade, né? E nós partilhamos o quê? O pão puro do céu, né? O Messias. Ele sim é o bom pastor, o único pastor, né? Então a cada dia que passa a gente vai se libertando mais até chegar o dia de encontrarmos com o nosso irmão mais velho. Eu vou ser bem rápido, o vídeo não ficar muito comprido, irmãos. Mas é isso daí, né? Se os irmãos tiverem dúvida, procure o nosso canal, é o canal Filhos do Eterno Pai, lá tem alguns vídeos também, e vídeo de bastante irmãos. E é isso daí. Eu só queria frisar que dentro da religião eles prendem as pessoas pelo medo, né? Sim. Eles têm aquela história de que Jesus vai voltar e você vai ficar se você não estiver fazendo tudo que eles querem que faça. E as pessoas ficam, às vezes até assim, tem dúvida, né? Não concorda com certas coisas lá dentro, mas o medo de Jesus vir e eles ficar, acaba. E o importante, você que ainda está dentro de uma religião, mas tem umas dúvidas também na sua mente, não se prive. Busque a verdade enquanto se pode achar. Hoje tem vários vídeos dos irmãos, vários canais que falam da verdade, né? E você pode encontrar, né, a verdade através de um desses vídeos dos irmãos, que é muito importante. Tem o canal do nosso irmão Robert Smith também, você entra lá, tem vários vídeos que, nossa, a tua mente vai abrir e você vai se achegar ao caminho da verdade. A minha palavra para quem está assistindo os vídeos, principalmente se você não conheceu ainda a verdade ou se você está em dúvida de alguma coisa, é que você não tenha medo de procurar, né? Porque em Mateus fala: aquele que me procura acha, quem bate se abre, quem pede recebe, né? Então tem que ir atrás, não podemos nos acomodar.
E diferente do que a gente aprende desde pequeno, o nosso pai, ele é educado, ele bate na porta. Então nós temos que abrir para ele. Ele não arrebenta a porta, ele não arromba a porta. E qual é essa porta que está dizendo? É a nossa mente, é aqui, né? O Espírito do Pai, ele fica ali, trabalhando na sua mente, falando com a gente. E o pior de tudo da religião é que eles ensinam pra gente que nós não podemos questionar. Você não pode questionar, né? E aí, quando vem aquela dúvida, que às vezes é o Espírito do Pai falando com você, você já repreende aquele pensamento e acha que você está errada de pensar aquilo. É o que acontecia comigo, né? Às vezes eu via alguma coisa dentro da religião que não batia com o que estava escrito na Bíblia. E quando eu ia querer questionar, já vinha na minha cabeça que eu não podia questionar, que o pastor era uma autoridade, né? Que ele era ungido e coisas desse tipo. E aí eu me calava e eu ficava ali acomodada e não ia atrás. Então, o meu conselho para você é isso. Vai atrás, procura, porque a salvação ela veio de graça, né? A gente não precisa pagar nada, mas você precisa se esforçar para encontrar. É importante você procurar e achar, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Nem filho, nem esposa, nem esposo, nem parente, irmão, nada pode tirar, né, o seu foco da verdade. A porta é estreita, né? E poucos vão encontrar. Poucos mesmo vão encontrar essa porta estreita. Então, quando você encontrar, se você estiver ouvindo esse vídeo, né? Porfiar e por entrar por ela. Porque as portas largas conduzem ao inferno e é muitos que estão entrando por ela. Então, às vezes a gente vê, mas vocês são meia dúzia que ensinam, falam diferente. O Messias disse que era a minoria que ia encontrar o caminho, né? Pois é. É muito preocupante você ir com a maioria. E é isso, né? A palavra do Pai está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Tem pessoas em todos os lugares falando a mesma língua, né? O Evangelho do Reino que foi revelado nos últimos dias. E quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito do Pai está falando às igrejas que são as pessoas e não templos feitos por mãos humanas. E por você conhecer o amor do Messias, né? Conhecer ele de verdade, começar a dividir ele, você vai ser odiado de todas as gente por causa do Messias. Porque o próprio Messias disse, né? Serão odiado de todas as gente por causa do meu nome. Então, mesmo que isso aconteça, né? Que você conhecendo a verdade, as pessoas te indignarem, te maldizerem, não ligue, fique firme, porque quando isso acontecer, que já está perto, né, da nossa partida daqui desse mundo, e provavelmente as pessoas vão odiar mesmo, assim como nos odeia, nós aqui, meus outros irmãos que conhecem a verdade também, né, e você não fica triste com isso não, porque parente vai distanciar de você, amigos, vai falar que você é louco, vai falar que você está endemoniado. Vai vir um monte de lorota na sua mente, mas não deixe que isso tire você do caminho da verdade. Foca nele até o final. Aquele que persistir até o fim será salvo, o Messias falou. O que eu acho engraçado, Paulo, que quando a gente estava na religião, nós éramos paparicados por todo mundo. Sim. Todo mundo paparicava, era cercado de um monte de amigos, todo mundo gostava de nós, era convidado para tudo, a casa cheia de gente, né? E a gente tinha, assim, vários amigos em volta. E a gente não era feliz. Quando deitava a cabeça no travesseiro, vinha, né? As preocupações, as dúvidas, os medos, as inseguranças. E hoje a gente é sozinho, né? Todo mundo abandonou, poucas pessoas querem a nossa presença, a nossa amizade. Mas hoje eu entendo o que significa aquele versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós somos livres de verdade.
né? Porque não temos ninguém acima de nós como líder. Eu posso fazer o que eu quiser, como o apóstolo Paulo falou. Tudo me é lícito. Tem coisas que não convém, mas eu posso fazer se eu quiser, né? E cada um responde pelos seus atos diante do Pai. E é muito bom você ter essa liberdade e viver em liberdade. E eu desejo que todos, né, conheçam essa liberdade que é o Messias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você conhecer ele, a verdade, você também vai ser liberto, assim como nós fomos, né? Liberto da religião, liberto das amarras, né, que te prende ali, liberto de uma autoridade terrena que fica sobre você, liberto dos medos, né? Os medos que você tem, liberto das inseguranças, e você é livre de tudo. Você vira um passarinho, né? É muito bom. Verdade. E eu assim, eu quero deixar gravado aqui nesse vídeo que uma coisa assim que me incomodava e me intrigava, o meu esposo também comentava muito comigo, era a questão, né, financeira. Porque na época nós dois trabalhava, a gente ganhava muito bem, mas a gente só vivia no vermelho, devendo, com o nome sujo, não conseguia comprar nada, não conseguia pagar nossas contas, a gente vivia naquele sofrimento. E meu esposo era dizimista fiel, pagava dízimos todos os meses, era o dízimo, oferta, tudo. E a gente só vivia no apuro, no sufoco, né, Paulo? Verdade. E eu falava assim, mas caramba, por que Deus não repreende o devorador? Porque o devorador estava na minha casa todo mês, né? Era remédio, era conta, o carro quebrava. E eu falava, mas o que está acontecendo? E hoje, você é dizimista, Paulo? Nem sei o que é isso. Hoje a gente dá a nossa oferta, né? Ajuda aos necessitados, ajuda o nosso próximo, né? E não falta nada, né? Trabalhamos bem menos que antes. Vale a pena Vale a pena conhecer a verdade. conhecer a verdade. É isso daí. Um beijo para os irmãos. Até mais, meus irmãos, né? Fiquem firmes na verdade. E é isso daí, um pelos outros. Até a próxima.